Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou aqui com ela, a Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi, cá estamos nós de novo para mais um podcast, e dessa vez... O nosso querido professor Tássio, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, pessoal. Prazer estar participando do podcast de vocês. E acredito que vai ser uma troca de contar algumas coisas aí sobre mim, sobre o meu trabalho, que acho que pode ser bem interessante. Legal. E lembrando mais uma vez que eu gostaria de agradecer a Conexão TV por estar cedendo esse episódio, por cedendo esse estúdio, melhor dizendo, né? Pra gente estar gravando esse episódio. Então eu fico muito feliz, né, pela parceria. Mais uma vez queria agradecer a Conexão TV por estar aí cuidando de toda a equipe técnica e tudo mais. Pra gente começar esse episódio, eu não vou deixar de perguntar. Eu gostei da sua camisa. Eu tô vendo que tem um pirata robô, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. Bom, vou contar que essa camiseta, como eu sou professor, então atualmente eu dou aula num projeto social que tem lá em Piraquara. Eu trabalho no SESC e no SESC de São José dos Pinhais e tem uma parceria com esse projeto que atende uma galera lá do bairro chamado Guarituba, que é um bairro onde tem uma alta vulnerabilidade. Então, diversas situações sociais acontecem e aí o projeto pega esses alunos e oferece diversas atividades. E algumas são os cursos de tecnologia que tem lá, e também o curso de robótica, que começou o ano passado com uma turma, esse ano aumentou para todos os alunos do projeto, porque tem um custo, tem toda uma estrutura para se fazer o curso, né, para oferecer. A gente vai chegar e vai colocando ali, tem todo um preparo. E o que acontece foi que uma equipe de alunos que eu tenho, que participaram o ano passado, e eles foram participar do desafio, do torneio, o desafio de robótica que o SESC fez lá no hotel do SESC mesmo, em Caiobá, Matinhos, Caiobá ali, e foi um evento muito gostoso. E essa camiseta é da equipe dos meus alunos do ano passado, que foram 5 crianças, e crianças adolescentes já ali, pré-adolescentes, e eles participaram do torneio, ganharam como equipe revelação, porque eles começaram o curso um mês, tinham 30 dias que eles começaram o curso e conseguiram se superar. Então, com pouco conhecimento que eles tinham ali na parte de programação, na parte de construção de robôs, que a gente usa o kit da Lego, né? Então, a molecada conseguiu esse troféu e para mim foi muito legal. Então, eu vim com a camiseta para representar a galera do Pirabots, e o nome foi escolhido pelos alunos, como a cidade deles chama Piraquara, e em algumas aulas a gente já tinha feito um trabalho sobre o que significa Piraquara, né? Você sabe? Não sabe? Sabe que tem a cidade aqui perto, né? O pessoal conhece Piraquara, mas às vezes não sabe o que significa. Piraquara, na verdade, é onde o peixe fica. Ali é a toca do peixe. Não, à toa que ela tem águas, né? Exatamente. Piraquara tem bastante. Curitiba, né? A região toda aqui tem bastante água. E eles resolveram colocar o bots, porque foram buscar na inteligência artificial sugestão de nomes. Coisa que às vezes, né, na molecada de hoje, às vezes precisa recorrer. Eu tinha certeza que eles conseguiriam criar outros nomes, mas recorreram à tecnologia também para, dar uma opinião aí. Então a molecada de hoje usa isso. Então a camisetinha, eles criaram também a logo usando inteligência artificial, tudo isso durante a aula. E aí é uma camiseta bem legal que eu gosto de, às vezes pego e saio na rua assim com ela, porque dá orgulho de ver o trabalho e o resultado que foi. Eu acredito que esse ano vai ter outro torneio e quero levar a molecada, agora turmas de pequenos, as crianças de 7 até 12 anos e depois de 12 a 17 anos, para participar lá. E tô torcendo mais pros pequenininhos. Confesso que quero ver os pequenininhos ganhando o troféu dessa vez. Legal. Bem Quer legal. fazer uma pergunta, amor? Inclusive é uma camisa muito bonita. Ficou, né? Sim, Também. ficou muito bonita. Ficou bem legal. E Foi destaque. já entrando aqui na questão do mundo da robótica, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente a diferença entre um robô autônomo e um robô controlado remotamente. Tá. A diferença vai ser o seguinte: o remoto, ele vai estar conectado, ele vai ter toda uma característica já pensada, só que se ele é controlado remotamente, então alguém está observando, não vai ser um robô totalmente autônomo,
que é o autônomo, né? É que ele consegue produzir aquilo sozinho, trabalhar sozinho de uma forma que a função que foi criada para ele, ele consegue executar. Então a diferença desse robô é isso. A gente fala muito, por exemplo, eu comentei hoje em aula com os alunos o seguinte: eu quero criar um robô que pane morango. Tinha um dos alunos que parou esse ano, mas ele estava trabalhando na época da produção do morango, que estava na colheita do morango, né? Então, eu usei o caso dele como exemplo. Eu falei, e aí, como é que seria um robô? E aí ele, não tem como ter robô. Aí eu, será que não tem como ter um robô que vai pegar e vai colher o morango? Que pode substituir essa sua função e você vai ficar lá sentado de boa, né? Então, a molecada começa a pensar sobre isso. E saber essa diferença também é bem importante para eles ali. E agora, na questão dos seus alunos, como é que eles são? São muito bagunceiros? Alguém apronta muito na sala? Olha, eu acho que bagunça tem que ter em sala de aula, né? Por mais que no projeto social ele é um contraturno escolar, então ele não é a aula curricular que está ali, então a gente busca pegar a vivência da criança, do adolescente e trabalhar. Tem criança que dá trabalho, sim, tem às vezes o vocabulário hoje da molecada, você tem que dar uma cortada. Uma coisa que a gente também, por mais que eu trabalhe com aulas de tecnologia, o celular atrapalha muito, então é um recurso que a gente corta em alguns momentos, em outros usa, então existe toda essa coisa. Eu acho que o que mais é trabalhoso é lidar com o celular. Porque aí, agora que virou lei, ficou mais fácil. Porque até então, mesmo eu que trabalho já com tecnologia, em alguns momentos você tá lá, o aluno tá ali querendo jogar, querendo fazer uma coisa que não é a proposta do momento. Às vezes o momento exige o convívio, né? Tá ali conversando. Então... Exatamente, até porque a gente não pode ficar só no celular, senão a gente deixa de ter a questão de você tá ali conversando com o próximo, interagindo, fazendo uma atividade que é importante para o desenvolvimento da criança, né? Com certeza. Pra gente já é difícil abandonar o celular, né? A gente às vezes está num almoço com alguém, você fica ali, a outra pessoa, você nem compartilha. Então Exato. A ideia é a gente também unir o digital, mas também o real, né? Com Acho certeza. que Entrando numa conversa mais técnica aqui, vamos falar assim, eu que gosto dessa questão também de dados e tudo mais, qual que você, assim, são crianças, mas você chega a trabalhar alguma linguagem de programação com elas, ou é assim, alguma coisa assim para elas começarem, ou como é que funciona A isso? gente está começando esse ano a robótica, então o Lego ele já oferece uma programação em blocos. O que é isso, né? A programação em blocos ela vai ter palavras, são palavras de ação, que vão determinar o que o código, o hubzinho vai produzir. Eu queria ter um aqui agora em mãos para mostrar para a galera o que é esse kit, que é um kit muito legal. E antes de trabalhar com ele eu falava assim, não sei se esse kit vai ter um resultado. E depois quando as crianças têm a oportunidade de usar, você vê que muda o brilho deles ali e eles vão usando o equipamento, sabe? Então é bem legal. Então o Lego permite também os alunos programarem em Python, que é a linguagem que ele deixa ali, se a criança ou o usuário, né, quer desenvolver alguma coisa já na programação, ele consegue, mas atualmente com as crianças, porque, por exemplo, tem aluno ali que por mais que ele tenha 9, 10 anos, ele não está totalmente alfabetizado. Então, a gente tem que mesclar. Então, eu não vou separar, eu vou colocar o aluno. Então, por enquanto, eu não trabalho com uma linguagem de programação mesmo, mas eu vou trabalhando com a lógica. Por exemplo, uma das atividades que eles têm que fazer para chegar, eu fazia isso antes da robótica, é o seguinte: onde você mora e qual é a rota que você faz para você chegar ao projeto. E aí ele tem que escrever, eu tenho que sair de casa, abrir o portão, fechar o portão, que é escrever o passo a passo, né? Que a gente costuma falar, chama de tutorial, o pessoal. Ele vai aprendendo essa lógica. Então, na hora que ele entende isso, como que ele vai fazer uma receita para alguma coisa, aí o aluno vai entendendo um pouco mais. Então, eu gosto de ir trabalhando com esses exemplos por enquanto. Mas a ideia é, se possivelmente conseguir trabalhar mais com isso da programação e uma linguagem específica, Java, uma outra coisa, seria o ideal. Você comentou a Thalita tinha comentado a pergunta sobre a questão das crianças, assim, eu acredito que deva surgir
criança, a gente sabe que deve pensar mil e uma coisas e tem aquela parte da criatividade, que é a parte que eu diria que quando a gente tá criança, a gente pensa mil e uma coisa em criar e tudo mais. Eu, quando era criança, queria construir parque, era meu sonho, construir parque de diversão. Gostava de ver Beto Carreiro, tava falando que meu sonho é construir parque, né? Depois eu mudei pra administrativa, né? Mas qual que foi, assim, um projeto legal que você fez com as crianças, que você se orgulha e fala, nossa, esse projeto aqui ficou sensacional, algum robô, alguma coisa que você criou, assim, fala, nossa, esse foi o projeto. Bom, eu acho que tem diversos projetos. Falar o projeto, aquele grande e tal, eu acho que eu não... Não consegue escolher um. Não consigo escolher um, porque são diversas atividades Claro. que eu já fiz. Com questão de, por exemplo, quando eles fizeram a primeira impressão 3D, ali, levar a impressora para o projeto, usar, as crianças terem essa experiência, foi muito legal. Então, até então, eu sempre dei aula de informática, era na frente do computador, e aí você ter um espaço mais amplo, e cada aluno escolher o seu arquivo, o que você quer imprimir, isso foi mais atual, assim, foi mais dinâmico para mim. Então, isso foi bem legal, assim, isso eu considero que seria o mais marcante ali. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu quero atuar atualmente, eu tenho alguns equipamentos, mas ainda não trabalhei com os alunos, que é uma coisa que a gente está fazendo, que você que está ali vai conseguir ver, que é uma câmera 360. Então, depois eu pego a imagem ali, mostro aqui para você que está assistindo a gente, e vai poder, vou te mandar o arquivo, viu, Henrique? Sim. E você que vai estar em casa vai poder ver ele em 360 graus. Você só não vai ver o editor ali, né? E eu quero ser um próximo projeto aí, trabalhar com conteúdo em 360 para a molecada aprender a como editar isso e usar, por exemplo, com um óculos de VR ou usar em alguma aplicação, como também produzir conteúdo. Por exemplo, um dos cursos que uma oficina que é oferecida lá no projeto é de teatro. Então, por que não, às vezes, os alunos produzirem conteúdo em 360? Por exemplo, imagina, eles estão criando agora uma peça que eles vão apresentar em maio, que é sobre zumbis, tem um monte de coisa. Imagina você criar um episódio. Então, a ideia de estimular, de fazer a criatividade deles usando os recursos. Eu, quando era criança, por exemplo, eu sempre quis ser apresentador de jornal. Então eu brincava de ser o apresentador do Jornal Nacional, né? Ficava lendo, colocava o jornal e o closed caption e ficava lá lendo. Então eu acredito também que os meus alunos imaginam coisas, possibilidades. Então a ideia é pegar, buscar, tentar entender, eu acho que o professor tem que fazer isso, tentar entender o que cada aluno ali gosta, pensa, faz um misturado ali e fala, hoje nós vamos falar sobre isso. E aí você vai puxando aquele aluno para o conhecimento e buscando com ele a pesquisa. Então a ideia é sempre ele. Como que você vai aumentar o seu conhecimento hoje? Temos IA, temos robótica, os recursos são infinitos. Sim, sim. Então você como professor vai dando essa mentoria, né? Qual caminho que você pode seguir. Então eu acho que a produção de conteúdo ali para eles pode ser um novo desafio que eu acho que também pode ser bem legal e que, para mim, também eu estou estudando algumas coisas para fazer também, montar uma empresinha e trabalhar com conteúdo 360, que eu acho que é bem legal também. Isso é uma ideia muito legal, porque eu vi pela primeira vez uma câmera 360 aqui, né? E a câmera 360, ela é bem interessante, você estava mostrando ali e tudo mais, antes de a gente começar o programa, também tive a oportunidade de ver aquele dia contigo lá. Pode puxar, né? Pode puxar ela aqui. Claro. Vou trazer pra galera ficar perto do dinossauro. Opa, aqui, ó. Essa é a câmera. É uma câmera, chama Insta360. Ela vem com uma tela também, não sei se eu apertar aqui. Tá lá. Que a pessoa consegue usar, né? Então, acho que aqui fica mais fácil, ó. Ele consegue visualizar, não sei o que tá... tá vendo a logo do podcast? E a gente deixa a câmera aqui, ela vai gravando e a galera vai usando, vai criando, né? Tem uma ferramenta muito legal, eu acho que diferente para conteúdos também. E uma coisa interessante, quando lançou essa questão do VR, eu tenho um óculos lá em casa, um óculos daqueles, óculos não, melhor dizer, o suporte, né, que aí você gasta o teu celular, ele vira uma realidade virtual, né,
E a gente tem alguns jogos, tem o jogo do Batman que foi desenvolvido em VR, tem o jogo agora agora, desculpe o pessoal, a minha ignorância, mas era aquele, acho que era Horizon Zero Dawn, que acho que era aquele daquela menina que tem os dinossauros robóticos lá, que tal. Também tem um jogo em VR, e tá se investindo bastante agora. O Skyrim, que é um jogo de RPG, já tem o seu modo em VR. Não sei se você já viu também, por exemplo, clipes de Sim, música, sim. né? Tem bastante banda que às vezes produz o conteúdo. O Stranger Things pra ver. fez um conteúdo em VR também muito Também. legal, que você coloca o óculos, aí você pode se sentir como se estivesse vendo, as luzes piscando e tudo mais. Então tem muito conteúdo no YouTube próprio também, você coloca, aí claro, se você ficar no celular, você gira o celular ali, mas se você coloca o óculos, você pode estar se sentindo Ele dá ali. uma experiência muito mais imersiva. Claro, né? Eu acho nossa, que- muito legal. E eu já tive a oportunidade de usar, assim, foi muito bacana, assim. Claro que acho que agora o MetaQuest, acho que não me falha a memória, Sim. acho que é um dos principais, né? Tem o da Apple, né? Eu não lembro agora o nome. Vision Pro. O Vision Vision Pro. Pro, que é fantástico também. Eu já usei uma vez só. Eu fui no Paraguai e aí lá eu tive a oportunidade de experimentar, coisa rápida. Mas o da Meta também tem recursos O Meta é um muito Ray-Ban, legais. né? Tem o com Ray-Ban e tem o Quest, que é o visor maior, né? Mais parecido com aquele tradicional. Com Ray-Ban eu nunca... Com o Ainda Ray-Ban eu nunca acho que ele vi. chegou a mostrar, o dono do Facebook chegou a mostrar assim, mas que ele pode acessar, ele apertava Não, mas eu aqui. nunca vi de falar de usar. O da Apple É. eu já vi e tal, mas não consegui experimentar. Então, isso é bem legal, porque assim, é um conteúdo que tá chegando agora, também é bem recente, digamos, acho que de 5 anos pra cá, que a gente começou a ver com mais frequência os Aham. conteúdos, mas, assim, a gente tem também, quando a gente vai nos eventos, tem aquelas plataformas também. Sim. Eu tenho uma Você tem? dessa, a ideia é empreender, tô com equipamento aí, que é eu quero criar, já tem um nome, mas ainda não comecei os trabalhos, mas é uma empresa que chama Eu360.online, Uhum. porque eu acho que a gente é 360, a gente faz Sim. às vezes bastante coisa, eu vejo como professor, mas quero empreender, a gente quer sempre explorar novos caminhos, né? Então eu acho que essa coisa do 360 aí pode ser bem legal para eventos, usar também, por exemplo, isso aqui às vezes eu falo, eu quero ganhar dinheiro, mas eu tô enrolando. Mas por que não, às vezes, por exemplo, tirar a galera que tá em situação de vulnerabilidade com uma câmera dessa, né? Onde ele aprende a usar isso aqui ele pode usar no Google Meu Negócio para fazer o registro de como que é um comércio, ele pode ganhar um dinheiro, ele pode produzir um conteúdo. Então eu acho que estimular novas formas e ensinar esse aluno, opa, você pode ganhar dinheiro com isso, seja criativo, né? O nosso cada vez Sim. a gente tá exigindo da gente novidade. Então eu acho que trabalhar isso também no conteúdo 360 com os alunos pode ser muito útil, sabe? Para eles, opa, e aí, o que eu vou criar? A Adobe tem, se eu não me falha a memória, um editor que é 360. Agora me Sim. fugiu o nome. Tem uma das ferramentas da Adobe que ela edita em Sim, 360. eu sei que tem um plugin que já pega dentro do Premiere Pro, Já que é um tem. editor, Legal. ele já coloca. Agora, eu não sei se tem um específico, eu assino lá, mas nunca parei pra procurar. Eu sei que tem vários. Tem de animação, acho que se não me falha a memória, tem 2. Mas tem um, acho que era pra... Não sei se era pra... Desculpe. Desenvolver ou era mesmo pra editar. Mas é muito legal isso. Nossa, eu acho que assim, isso traz uma gama de coisas muito legais, até pra você fazer séries, assim, Porque, por exemplo, você já pensou em ter a visão 360 de tudo? Pô, deve ser muito legal você ter uma experiência. Que isso é o futuro de fotografia, né? Porque, por exemplo, se eu perguntar pra vocês, como que você tira foto? Faz pra mim, como que é tirar uma foto? A gente geralmente pega o celular e... Não, mas se fosse só pra Posiciona. você fazer a ação com a mão, por exemplo, eu sou de uma geração que você fala, vamos tirar foto, eu faço isso aqui. Ah. Né? Por quê? Porque eu era daquela câmera, a câmera que você pegava ali com o filme, eu peguei quando era criança, depois fui pra digital. Hoje, você fala isso pra uma criança, ele vai falar, tipo, ele vai segurar assim com a mão e apertar. Literalmente. E eu acho que a foto em 360, logo com óculos VR, o que vai te impedir daqui a pouco você só ativa aqui e você vê o lugar onde você tá?
né? E assiste igual a nossa entrevista. Você fala, pô, eu quero olhar pro Henrique, Quero vai ver a pra lá. visão dele. Quero olhar pro Tássio, eu viro a cabeça ali, tá vendo ele aqui. Se quero olhar pro dinossauro, tá ali. Então eu acho que é o futuro, né, da fotografia vai ser isso. Então ter esse registro, ter o vídeo, eu acho que logo, se a gente lembrar de holograma, de algumas coisas, eu acho que isso vai ser muito legal. vai estar bem atual, assim. Então por isso que eu gosto de já também tentar inserir isso Imagina um filme com as de crianças. ação em VR. Nossa, Inteiro, um seria... filme de 2 horas, você assistindo lá, você vendo a visão, e você olha assim. E hoje já tem, pelo menos, a galera, por exemplo, já tem tipo uma plataforma 360, mas que você pode correr, que você pode Sim. jogar. Então, tá surgindo muita coisa, né? Um mercado que tá também em expansão. Sim, agora também com a IA nem se fala, então vai se expandir muito Nossa. mais. Eu diria que pra gente que é criador de conteúdo, né, isso também vai abrir muitos leques de possibilidade, porque imagina você tá fazendo um vlog, aí o telespectador, eu quero ver a visão, o que essa pessoa tá gravando? Eu quero estar lá, né? Eu Porque quero o que tá lá. acontece? Quem tá vendo a gente aqui, você tá vendo tá vendo o pessoal aqui de uma visão. Mas mais imersivo é a câmera 360, que você fala, quem que tá nos bastidores ali? Como que é o cenário? Como é que é o estúdio onde está sendo gravado? E os locais, né? Por exemplo, às vezes a gente quer conhecer um estabelecimento comercial, hoje você consegue ver como é que é aquele lugar. Opa, esse lugar parece que é bem limpo, é higiênico, eu quero ir nesse lugar, eu quero comer nesse lugar, né? Então, já dá uma ideia. E a gente é curioso, quer saber. E tem gente que quer evitar também de passar perrengue. Então, você quer conhecer um quarto de hotel, um Airbnb, né? Você vai lá naquele lugar, como é que é aquele quarto? Na hora que você vê a foto em 360, já... Opa. Você já consegue tirar muita dúvida. Porque às vezes o ângulo que a pessoa tira a foto do lugar não é... Favorece muito o local aí quando você chega lá, mas eu não vi o que tinha atrás. Aí Exatamente. Não, Aí isso é 360 eu acho que dá esse dinamismo, né? É bem aquela questão de expectativa e realidade. Exato. E tem uma outra coisa que eu ia te perguntar. Eu conheço o YouTube, que você consegue hospedar vídeos em 360. Tem bastante conteúdo no YouTube, você mesmo consegue ver no celular. E quais outras plataformas que tem? O Instagram tem? O Facebook tem também, você Facebook consegue jogar o vídeo já direto da câmera para lá. O Instagram não tem uma ferramenta que permite essa visualização, porque o vídeo em 360, ele é muito grande. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, por exemplo, a gente vai conversar por volta de 1 hora, mais ou menos, depende do nosso papo. Ele vai dar mais ou menos uns 7, 8 gigas de vídeo. Então, isso é bastante coisa, né? Às vezes até mais, depende do tempo ali, da configuração que tá ali. Se eu não me engano, eu coloquei 4K, então vai ficar bem grande. A gente vai aparecer bem bonito ali, né? Então, esse conteúdo eu acho que pro Instagram ali, pra coisa móvel, não é tão viável, né? Sim. Mas nada que impeça também de produzir conteúdos, às vezes curtos, em 360. A galera cria, né? E aí você consegue também colocar no formato, vamos dizer, da tela, o chapadão, né? Esse 360, você consegue determinar só um ângulo de visualização, e aí dá para produzir o vídeo curtinho. E aí você gira dentro do próprio vídeo. Então, por exemplo, tá aqui nós dois, eu faço um tchau, e eu giro, vocês dois fazem o tchau, sai no mesmo vídeo esse giro. Então, isso é permitido, né? Com a câmera. Ah, legal, bacana. Isso vai possibilitar muitas coisas, né? Logo, já tá possibilitando, né? E com certeza filmes, séries, jogos, como a gente já comentou, já tem muitos jogos já em 360 que possibilitam uma visão incrível. Como eu te falei, acho que o mais impressionante que eu vi foi do Skyrim, que foi os próprios criadores que criaram o mod lá e ficou realmente uma experiência muito legal. Mas, voltando a falar um pouco da questão da robótica, Vamos. Você falou da impressora 3D. Eu tive a oportunidade de ver aquele dia uma impressora 3D. E como é que funciona uma impressora 3D? Porque eu sempre fico pensando, eu quero imprimir uma garrafa de água, por exemplo. Essa é uma garrafa. Como é que funciona uma impressora 3D? Para fazer, por exemplo, digo assim, a embalagem, né? Claro que vai ser com a água, mas enfim. A água não, mas você pode imprimir usando uma garrafa PET como material de impressão. Então, era um objetivo, eu acabei mudando o foco na aula, mas quando começou,
A ideia, quando eu adquiri uma impressora, eu falei, opa, quero ter para mim, para experimentar, e depois eu falei, vamos levar para o projeto e vamos usar. E usei. E a ideia era pegar garrafas PETs e você consegue desfiar ela e ela vira o material para ser aquecido e imprimir. Então você consegue ter impressão com garrafa PET. Olha que coisa também extraordinária e que pode ajudar a molecada a mudar a vida. Porque muita gente cata a garrafa ou joga a garrafa aí no meio da rua. E aí? E quando você aprende a ter um uso? Derrubou a tampinha, né? Tranquilo. Desculpa. Não, tranquilo. Acho que não tá perto aqui de mim, mas depois a gente ajunta pra gente não deixar... Só cuidado, é o que eu falo para os meus alunos. Só não deixa a água cair. Principalmente que tá às vezes com equipamento. Então, existe um material chamado PLA e outros materiais, né? Que aí a pessoa compra, vem o filamento ali, ele vem na impressora e a impressora ela tem um caninho que vai conduzir esse filamento até um dispositivo que ele anda nos eixos X e Y, né? Então ele vai para cima e para os lados, certo. E aí ele vai pegar qualquer direção, mas direção do quê? É criado um arquivo de um modelo 3D e através desse arquivo ele dá o direcionamento para o bico da impressora que aquece para que lado que ela tem que ir, e quanto tempo ficar, ou quanto tempo tem que soltar ali de material que é o filamento. Então, é a mesma coisa, se a gente pegar o dinossauro aqui, ele é em 3D, né? E aí a impressora ela vai começar e vai fazendo todo o suporte e vai convertendo esse objeto. Mas ela faz tudo, até a cor do dinossauro? Existe a possibilidade de você misturar filamentos, então usar mais de uma impressão. Então tem... lógico que aqui é bem detalhado, né? Então não teria como... Eu acredito que não teria como fazer com o mesmo. Você pegaria uma cor e depois vai dando alguns retoques. Por exemplo, lá no SESC, em São José, o professor de artes, ele trabalha com isso. Como eu trabalho dentro do projeto social, né, eu tenho uma certa limitação, mas lá ele faz um dos cursos, o aluno escolhe o que ele quer imprimir, ele baixa esse modelo na internet, aí busca-se toda a licença, se aquele material é pago, o professor fala para o aluno, você quer imprimir esse? Então você vai lá, compra esse daqui, a gente sempre busca essa coisa da honestidade, não vai... É gratuito, você pode usar sem uso comercial? Então tá, a gente explica o direito também de uso. Eu acho que isso é muito importante explicar para as pessoas que às vezes o pessoal não tem essa noção. Eu vi aquele arquivo lá, mas e quem criou? Quem passou o tempo dedicando a produzir aquele conteúdo em 3D, né? E disponibilizou, não é só pegar e copiar. Senão a gente fazia isso muito na época das músicas, né? Anos 2000, baixava, usava a música lá e não estava pagando. Então eu acho que isso é importante. E aí o professor tem as tintas lá e os alunos usam a tinta. Eu não lembro agora o nome específico, porque aí já não é meu forte na pintura, claro. Mas tem uma tinta específica que você consegue pintar e deixar a impressão também de um jeito bem bonito. Então isso é legal para os alunos, onde eles aprendem lá no curso a criar um desenho digital, então a vetorizar, depois eles passam esse desenho para o papel em tamanho real grande, que foram os desenhos que você viu lá na unidade do SESC, lá do Inova Lab, que é esse espaço de tecnologia que o SESC oferece em diversas unidades aqui do Paraná. É muito legal esse trabalho que acontece. E aí o professor André, que é o meu colega, vou até mandar um salve para ele aí, que eu tenho certeza que vai assistir a gente aí, ele faz esse trabalho onde o aluno aprende a fazer o desenho, vetorizar, eu quero vetorizar essa caveirinha. Então ele aprende a vetorizar a caveirinha, que é usando o mouse ali, eu costumo dizer na unha, depois ele consegue criar essa caveirinha num tamanho grande e aí ele escolhe uma técnica de pintura. Então o curso chama Ilustração Manual e Digital. Por quê? Porque depois o aluno vai fazer aquilo. E aí o terceiro módulo que ele está implementando aí, trabalhando com os alunos agora, que é trabalhar a parte de impressão. Então o aluno vai entender sobre onde que você consegue baixar. Você quer criar um desenho 3D? Tem algumas ferramentas aqui. Posso te falar também das que são pagas. E aí tem bastante coisa nessa área de 3D. E aí depois o aluno aprende a imprimir, a fatiar esse arquivo, porque o arquivo 3D ele pode estar inteiro, esse dinossauro, e aí você tem que fatiar, que é o quê? Falar para a impressora que lado que ela tem que ir, quanto que soltar de filamento,
E aí, depois de impresso, o aluno faz a pintura. Porque, então, o trabalho é bem mais complexo do que eu pensava. Pensei que não, quero imprimir esse dinossauro, manda a impressora lá, a impressora faz sozinha. Não é assim, não é igual imprimir um papel, então. Não, você tem que ter... na verdade, ela vai fazer sozinha. Você tem que ter o arquivo, mas antes você tem que preparar ele. Se você já tem o arquivo dentro do cartão de memória... Ou pode mandar o comando via Bluetooth. A minha impressora é cartão de memória, mas antiguinha. A que a gente usa lá no espaço do Sesc, pelo Bluetooth ali, pelo Wi-Fi, você já consegue mandar o arquivo. E consegue até acompanhar um arquivo de vídeo que a impressora gera do processo de impressão. Nossa. Então, tem equipamentos aí hoje muito bons mesmo. Porque, assim, a questão da impressora 3D eu vi agora, mas assim, em casos, o cara imprimia até um carro. Já teve caso, o cara fazia um carro na impressora. Imagina, um carro imprimia o professor imprimia um carro. Aí eu ficava pensando assim, mas é só chegar lá, igual eu imprimo lá na folha de papel, sai a folhinha bonitinha, eu imprimi, engasga. Pô, imagine, já aconteceu de engasgar? Acontece, por exemplo, às vezes o filamento vira uma bugiganga ali de fios, que eu costumo falar, um ninho de mafagafos, né? Vai fio que vai derretendo, e se você não tá ali acompanhando, ela vai imprimindo. Então, dá erro às vezes. Tem hora que sai bonitinho o arquivo, tem hora que no meio da impressão, 98% da impressão tá saindo bonitinho, os 2 últimos % sai errado. Aí, o que você vai fazer? Você corta o pedaço, o restinho da impressão, coloca para imprimir de novo ali. Tem isso também, igual o papel. Você vai, imprimiu errado, vamos usar esse toquinho aqui de papel igual? Às vezes dá boa, às vezes não. A maioria das vezes você tem que ser criativo, tal. Então, não é sempre que dá boa de continuar, tem tudo vai depender de cada impressão, entendeu? Porque o pessoal do escritório vai entender. Cara, a gente que trabalha eu trabalho na parte administrativa do restaurante, a gente usa muito papel. Cara, e volta e meia engasga papel, vira uma lambaçal, aí imprime errado, às vezes faltou alguma informação, principalmente vai imprimir um contrato, aí muda e não sei o que. Daqui a pouco vira aquele maço de folha, aí você vai fazer o quê? Aí você começa a usar aquelas folhas para alguma coisa. Aí sempre tem os toquinhos de papel. Mas lembre o seguinte, toda tecnologia pode te dar dor de cabeça. Então a impressora 3D também é assim, então você tem que ficar cuidando ali, que senão você pode perder, dependendo do... Tem uma galera que ganha dinheiro fazendo objetos em 3D, né? Imprimindo isso. Sim. Então a galera lá fica acompanhando mesmo e leva tempo. Às vezes uma impressão... Um desse aqui, por exemplo, às vezes vai levar mais de 12 horas para ser impresso. Não é tão rápido. Não é? Não é instantâneo. Não é miojo, leva um tempinho. Não é toner, sai quentinho até o negócio. Quentinho sai. Na hora que você encostar o dedo no bico ali, você se queima da impressora. Sério? Porque ela derrete o filamento. Né? O material, ele vem uma cordinha e aí ela vai derretendo e vai colocando. Nossa, bem interessante. Agora, ainda falando em impressão 3D, com o cenário atual, vamos aqui falar um pouquinho também da medicina. Você acha que seria possível, claro que não agora, num futuro talvez bem distante, seria possível fazer sim uma questão de, entre aspas, impressão de órgãos para ajudar as pessoas? Sim. Sim? Eu acredito que já deve até existir. Sério? Sim. Hoje já existe, por exemplo, de peças em 3D mesmo, que auxiliam e que a galera cria, às vezes, dispositivos para fazer o uso de uma mão, para fazer alguma função no nosso corpo, uma perna, ou substituir um pé. Então, dá para fazer essa impressão. E acredito que vai ser possível, porque eu já vi, por exemplo, casa que é construída com impressora, porque eles têm o esquema lá, tipo, ao invés de ser o filamento, vai ser o cimento, né? Então muda-se o material. Eu já vi até bolo, não lembro se era o bolo, mas a decoração do bolo sendo impressa por uma impressora de chantilly ali. Eu tô falando de chantilly, mas eu não sei qual era o material. Só é vídeo do YouTube. Vai que às vezes era vídeo criado em IA, né? E o Tassi tá lá achando que era. Mas era imprimindo um bolo. Então ele tinha o bolo pronto aqui e ia fazendo... A cobertura era a impressão, entendeu? Então eu acredito que logo já deve ter alguma coisa assim. Eu não conheço para falar assim, para dar um exemplo, mas com certeza o pessoal já deve estar pesquisando. Legal, bacana. Legal. Isso vai ajudar muito. Sim. Nossa, e você pensar assim, parar para pensar o tanto que o custo de uma impressora 3D é barato ou é muito caro hoje em dia para você ter?
pelo custo-benefício é barato. Pelo custo-benefício é barato. Como barato, Sim. né? Aí vai depender do investimento que a pessoa tem. Uma impressora hoje vale, eu vou colocar a mais básica, em média de R$ 1.500. Impressora 3D? Sim, Só isso? básica. A básica. Tô colocando uma bem basiquinha, por exemplo. A minha, na época, há 5 anos atrás, eu paguei isso. Hoje vai estar esse preço mais ou menos e vai fazer um trabalho legal. Tudo depende de como que tá o arquivo, qual o posicionamento. Então, a pessoa precisa ir entendendo como que funciona algumas coisas. Tem uma temperatura certa, que senão o objeto vai desgrudar da chapa, da mesa ali onde ele está sendo impresso. Então, tem todo um cuidado. Mas daí para cima, com 1.500 você já consegue começar. Então, quem está querendo começar, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos, a maioria, como está em uma situação de vulnerabilidade, eles não têm um salário alto. E tem lá o programa do governo, que é o Pé de Meia. Então eu falo, opa, por que não às vezes você juntar e no final do seu curso você pode comprar uma impressora? Sim. Você pode comprar uma câmera 360. Sim. Então a ideia é ser empreender ou criar, né? Fazer alguma coisa. Às vezes vai que tem um ator e a pessoa começa a gravar em casa e descobre um talento, um jogador de futebol que às vezes um vídeo que ele postou lá em 360, um olheiro viu e falou, opa, esse piá aí é bom de bola, vamos Sim. chamar ele. Sim. Então eu acho que vai abrindo um leque de oportunidades, E né? uma coisa que você colocou bacana, a tecnologia hoje, eu falo pelo podcast, pelo meu trabalho com edição de vídeo, que eu trabalho também com edição de vídeo particular. A tecnologia, ela abriu uma gama para você ser visto, né? Hoje você com o celular, você consegue ser visto por milhões de pessoas que você nem tem noção que existem, né? Às vezes a gente não tem noção nem de qual país a pessoa está assistindo. Exatamente. Né? O podcast, ele abriu uma porta. Hoje talvez eu não teria conhecido você se não fosse pelo podcast, né? Meu pai ali entrou você que chegou a conversar com meu pai comentou, cheguei a te conhecer e tudo mais. Então a tecnologia, por bem ou por mal, assim, a plataforma hoje, o Gimito está sendo possível, né? A gente, por uma televisão, né? É muito legal isso. O que a gente começou na internet, mas a tecnologia fez com que expandisse o projeto. E eu falo assim, isso que você está mostrando, você está sendo diferente. Eu, geralmente, assim, as pessoas, vou virar influenciador. Agora, a câmera 360 é uma coisa totalmente nova, legal. Que nem você falou, o investimento, talvez pelo que ela vá te proporcionar, seja barato, né? Porque é uma coisa diferente. São coisas que, eu quero produzir aqui vídeos da minha rotina em 360. Eu nunca vi ninguém fazendo isso até hoje. Pode ser, vou mostrar o meu conteúdo em 360, que são poucos hoje. A gente tem no YouTube, mas comparado à gama normal, é bem menor, né? Então, são coisas assim que eu vejo que se destacam no mercado. Você produzir uma coisa diferente, ser diferente do padrão, né? E isso que você mostrou de estar trabalhando agora com 360, com conteúdos que atraem um público, uma gama bem bacana, eu acho que isso é o futuro, realmente. A gente tá, assim, caminhando, sim, pra gente ter óculos, essa questão do VR e tudo mais, né? Ainda acredito que logo a gente vai ter óculos que a gente possa comprar nas lojas. Vou comprar um óculos novo na ótica, saio com óculos lá, parceiro e tal, né? Mas qual lente que você quer? Não, você tem miopia? Não, eu queria aqueles D. E nós não somos a Globo aqui pra falar, mas o futuro já começou, né? A gente tá gravando já o primeiro podcast do Gimito em 360. Imagina daqui um tempo você vendo esse vídeo e falando, olha Mas lá. deixa eu te perguntar uma coisa dessa questão do 360. E o Google? O Google tem aquela câmera 360 em cima do carro pra fazer Sim, o mapeamento? só que a câmera dele é muito mais potente do que essa, porque essa daqui ela tem 2 lentes, né? Então se a gente vê, tem a lente daqui, de uma lateral e de outra. O carro do Google, ele tem umas 6 ou 7 lentes. Então, cada uma ali tira uma foto junto, um software costura todas essas fotos e pega a geolocalização da onde está aquele equipamento no momento. Essa câmera... Tudo isso em tempo real. Exato. Só não é jogado para lá. Sim. Tá? Mas aí o carro tem um computador, a câmera vai tirando e vai armazenando no computador. Depois eles pegam, essa informação lá pra cima, e aí eles têm o software deles, que aí eu já não sei falar como que funciona o do Google Street View, né? Que é esse serviço. Mas dá pra você, por exemplo, fazer fotos dentro de um ambiente e jogar também pro Google. Isso existe, essa possibilidade, e tem muita gente que ganha dinheiro com isso também.
E também tem uma outra questão também. A gente não pode esquecer que a gente entra em diversos sites, tem diversos sites que oferecem a visibilidade do lugar em 360. O próprio, acho que é MSC Cruzeiro, se você quiser visitar os quartos, você pode visitar em 360. Sim. Você pode girar o boneco, igual o Street View, só que dentro do local, né? Exato, eu tô querendo ganhar um dinheiro agora na vida com conteúdo 360. Legal, legal. Cara, isso aí é inovador, é muito bacana, muito legal. Legal. Eu acho que poder trabalhar isso com as crianças, né? Por exemplo, eu via a televisão. A televisão mudou. Hoje, um podcast, por exemplo, eu, na minha época, quando criança, adoraria estar sendo um entrevistador, entrevistar alguém, ter o meu estúdio, ter um espaço. Não é tão fácil assim a gente ter tudo isso. Você tá sabendo, você falou agora há pouco, né? Você já me contou, faz pouco tempo que você tá sendo um dos primeiros entrevistados aqui no estúdio, a gente conseguiu evoluir. É todo um processo. E eu acho que poder levar isso pra molecada e ela entender, por mais que isso hoje pra eles falem às vezes, eu não quero aparecer na foto não. Tem uma coisa da timidez, sabe? Mas isso pode ser que no futuro vai gerar algum gatilho para alguém crescer. Então eu acho que isso que como professor eu gosto de tentar expandir para eles. Mostrar a impressão, mostrar como usa as ferramentas já tradicionais, o celular, algumas coisas, mas dar possibilidade. Eu acho que dar esse instrumento pro aluno, isso ajuda muito, né? Não, e eu vou contar. Eu comecei a editar por causa de um professor, que tinha um projeto dentro da escola em que tinha que dublar um clipe em inglês, e ele fazia tipo uma premiação como se fosse o Oscar, com os melhores clipes. O meu não ganhou, mas isso me despertou um olhar um ano depois. Mas você não ganhou por quê? Porque você editou mal ou porque você cantava mal? Não, tinha que dublar só o clipe. Era só dublar. Era pegar, porque era em inglês, a gente pegar uma música em inglês, dublar e colocar as legendas. Na época eu usei um Movie Maker, lembra? O editor do Windows ainda, né? Então não tive muito recurso. Então eu fiz um compilado das minhas viagens. Esse vídeo tá até no meu canal solo lá, mas eu tenho uma vergonha de ver aquele vídeo, porque hoje eu vejo que, meu Deus, eu podia ter feito umas coisas diferentes lá. Mas, assim, foi meu primeiro trabalho de edição, foi o primeiro contato. E passou um ano mais tarde e tal, eu conheci uma pessoa numa viagem de navio que ia ter um canal no YouTube. Eu pensei, vamos fazer um canal também. Eu peguei e meti a câmera lá e comecei a gravar vídeo de comédia, né? Que foi na época que eu tive o meu canal. Depois, logo uns anos depois, teria um podcast com um amigo meu. Começamos só no áudio, na timidez, né? Lá, não, vamos passar só em áudio, não vamos nesse conhecido e tal. Depois, vamos mudar pra vídeo? Vamos, tal, né? Depois eu fui evoluindo, ele deu uma pausa, eu fui evoluindo. Depois chegou um belo dia ali, uma conversa ali, uma conversa lá, tô aqui na Conexão TV, né? Então, assim, é legal as oportunidades que a vida dão, e foi por causa de um professor lá atrás. Exato. Porque eu era tímido pra caramba, eu não gostava. Eu já era o contrário, eu já era aquela pessoa que eu via uma câmera de televisão, na escola todo mundo já sabia, é o Tássio que gosta. Então eu já aparecia na frente da câmera, já ficava louco, sabe, querendo aparecer. Mas você gostava de operar a câmera ou de aparecer na câmera? Não, de ser o entrevistado, eu já era carudo, sempre foi entendi. Assim. Mas, por exemplo, hoje, como adulto, às vezes dá aquela certa preguicinha, que, por que não fazer, não criar um conteúdo? Então é uma coisa que eu também quero, e estando participando aqui do podcast, já é um estímulo. Eu já tenho um nome, eu já sei o que eu quero fazer, aonde eu quero conhecer, porque, por exemplo, uma câmera dessa não te prende a um estúdio. Você pode sair pra rua, você pode conhecer lugares. Então, a minha ideia como ser humaninho aí nesse mundo é experimentar outros lugares também. Eu não quero ficar preso só dentro de... canal de viagens. De um canal de viagens. Nossa. Ou outra vez, às vezes, levar a educação também. Sim. De uma forma que vai rodando o mundo, vai fazendo esses contatos. Eu acho que são possibilidades, né? E me diga uma coisa, agora voltando, antes quer fazer uma pergunta? Falei demais. Acho que eu tô falando demais. Quando ele se empolga, eu até deixo. Eu engato aqui e vou. Mas pode falar. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui dessa questão que eu falei de influenciadores. Você acha que no futuro não tão próximo, a questão dessa câmera, ela vai impactar de alguma maneira, assim, um boom na questão de influenciadores? Por exemplo, um influenciador, como eu já havia falado, pegar essa câmera e, eu já vou aqui fazer um vlog pra todo mundo ver onde eu tô. Mas a pessoa, com certeza, o telespectador não vai querer só ver a pessoa, vai querer ver aquele 360. Você acha que isso pode vir aí pra, digamos que, melhorar, ou também pode vir na questão de, isso aqui pode dar muito ruim, dependendo do lugar que a pessoa está? Temos que entender como que vai ser isso daí.
há tempos atrás, quando eu comprei minha primeira câmera 360, eu dei aula para um cara nossa, ele é um mestre maravilhoso. Eu dei aula para ele de desenvolvimento de games, e ele já produzia vídeos, que é o Maurício Falchetti, e ele, na época, lá em Londrina, que eu morei, e quando eu vi os vídeos dele, a forma como ele editava. Então ele criou um dos vídeos, é o Mortal Kombat, e cada vez que você clica em uma daquelas caixinhas no vídeo, você escolhe um tipo de batalha. Então ele criou vários vídeos. E aí tava ele e um carinha que trabalhava junto com ele, e eu falei, você acha que dá boa 360? Ele falou, não, ó, é meio trabalhoso. Eu acredito que ainda dá boa, só que tem que ter uma produção. De nada adianta também você ter um podcast aqui e não ter uma produção. Não tem alguém que opera o equipamento, não tem alguém que ajuda você nos contatos, nas relações, por uma maquiagem, para várias coisas. Então eu acho que vai depender do conteúdo de cada pessoa, né? Quantas pessoas não criam conteúdo aí? Só que esse conteúdo tem relevância? Mostra alguma coisa, ensina alguma coisa? Então às vezes tem gente que vai criar. Pode ser que isso dê boa, pode ser que não. Mas acredito que na questão de influenciador, isso eu acho que vai diminuir um pouco, porque a tendência do YouTube é deixar de monetizar as pessoas. Então hoje ela já é a principal emissora de conteúdo. Sim. Aí se a gente fala de televisão, nós temos as televisões, mas no streaming, quem manda é o YouTube. E você pesquisa sobre o que você quiser. Se você quer ver receita, se você quer ouvir música... É a maior rede social do mundo, né? Exatamente. Ela é uma rede social onde cada um pode ter o seu canal ali e colocar o conteúdo. Então eu acredito que o 360 para algumas coisas pode ser muito legal. Por exemplo, imagina a gente ter aqui nesse estúdio ou num programa em 360, onde você tem diversos especialistas falando sobre alguma coisa. Ou quando você quer ter a percepção, por exemplo, num debate eleitoral, aonde você imagina que você assiste em 360 o seu candidato passando do teu lado, o outro, você fala, nossa, fulano, ai, que estranho, sabe? Até mesmo, agora olhando a polícia, uma câmera 360, como pode ajudar a você observar casos, a analisar coisas numa câmera 360. Sim. Por exemplo, acontecer um assalto, posso girar a câmera, eu posso ver por outro ângulo também. Exato. Você entende todo o contexto. Todo o contexto, então, exatamente. Eu acho que vai exigir muito mais trabalho, porque, por exemplo, quem tá nos vendo no vídeo normal, não vê os equipamentos de luz, não vê o operador que tá ali. Quem tá no 360, como é que isso vai lidar? Né? Então, quem vai produzir esse conteúdo tem que saber como é que vai estar a iluminação. Aonde colocar, onde é o melhor lugar para não incomodar a pessoa que está assistindo com o óculos, né? Será que... Então vai ter todo um estudo. Eu acho que é uma possibilidade, sim, e eu acredito que com o tempo vai ser criado mais coisa. Já tem bastante coisa, mas acredito que vai virar a tendência. Eu concordo com você plenamente. Eu achei super legal isso. Eu confesso que eu não sabia que ela também era tão pequena. Eu achei que já era um negócio assim que tinha que... Nossa, existem outras. O que acontece é que eu não tenho tempo de ter uma maior, claro, mas com mais mas lentes de câmera. Super legalzinho essa, assim. Nossa, é super bacana. E, nossa, eu achei legal, assim, o jeito dela, pequenininha, tal, portátil, fácil de carregar e tudo mais, né? Você pode levar pra onde você quiser, quer levar numa viagem, enfim, é super fácil. Mas o estilo dela de filmar ali e tudo, então dá pra de mil e uma possibilidades que você pode pensar em conteúdo. Eu acho que uma coisa que é legal pra conteúdo, que você falou de influencer, e eu gostaria muito de ver, é pegadinha. Pegadinha. Porque imagina a pegadinha em 360. Você entende todo o contexto. Porque ali, quando você vê uma pegadinha, você vê quando é gravada, né? Aquelas de rua, é alguém que você imagina que tá dentro de uma van, de uma Kombi, com uma câmera, e o ator tá lá. Agora imagina quando a pessoa não sabe que isso aqui é uma câmera. Porque muita gente ainda não conhece. E aí você cria uma cena, alguma coisa engraçada, né? Então eu acredito que uma pegadinha onde você pode ver o que tá acontecendo ali pode ser muito, muito legal. É uma coisa que eu nunca
vi e me passa na cabeça. Olha, é uma coisa legal, é só tem que correr da galera lá que, dependendo da pegadinha, pega mal, né? Sim. Nossa, isso... Não, isso seria demais. Nossa, seria épico. Eu nem dei ideia que daqui a pouco eu vou inventar. Não, presta a câmera Porque, por aqui pra exemplo, os jogos, vídeo de terror, já existe bastante vídeo de terror em 360, que aí Sim. o pessoal passa susto, faz aquelas maquiagens e tudo mais, mas eu acho que pegadinha a galera não criou ainda. Não criou. Então, Talvez alguém teve a ideia, mas pensou assim, como é que eu vou fazer e tal? E não seguiu em frente, né? Exato. Mas é uma tendência, aí seria legal. eu Seria acho que é uma talvez coisa... o único... brasileiro gosta, O brasileiro né? gosta de pegadinha. De ver o outro acontecendo alguma coisa inesperada. Sim, sim. Mas voltando a falar da robótica um Vamos. pouquinho, você comentou assim, você hoje, quando você foi estudar a questão da robótica, o projeto que você criou, você mesmo, um projeto legal que você criou pra desenvolver e tudo mais. Com a robótica, faz pouco tempo que eu tô trabalhando com eles, ali usando... Não, mas digo você mesmo, pessoal. Bom, o que eu já produzi? Pessoal, sabe, foi em Python, Cortina. Uhum. Eu moro atualmente, eu usei há pouco tempo esse recurso, sincronizado com a Alexa, aonde eu dou o comando, Alexa, abre a cortina, e aí eu tenho 2 motorzinhos em cima, que estão linkados num servidor, e aí eu consigo fazer a cortina abrir e fechar. Caraca, legal. Porque aonde eu moro tá participando de uma coisa nova aí em Curitiba, que é como é que chama? Aquela rua que tem cheio de letreiros, famosa, lá nos Estados Unidos. Rua de letreiros A famosa. Times Square. Times Square, tá. E aí estão querendo fazer ali na Marechal, e eu tenho uma janela muito grande que fica de frente para um telão. Então esse telão me gera uma poluição visual. Porque, sim. por exemplo, se eu ligo a televisão, eu sei que vai passar anúncio, mas ali eu já morava ali antes e aí resolveram colocar um telão. Então, por exemplo, eu usei a tecnologia e um conhecimento que eu já tinha de pegar os motorzinhos e fazer um controle deslizante, então ele só está linkado na cortina ali e ele tem ação, ele tem uma medida que eu programei, Uhum. 1,40 m, se eu não me engano, de um lado, 1,40 m do outro, ele abre e sabe aonde parar. E aí eu consigo abrir e fechar. Então eu já usei na vida pessoal Legal, isso bacana. para isso. E me diga uma coisa, essa ideia que você teve da cortina, você já viu alguém vendendo isso na internet ou não? Existe. Já existe. Eu Na ia dizer, você verdade, pode eu, isso. eu não criei do nada. Eu vi como fazer e usei também um copia e cola, vamos dizer assim. Fui pegar a base ali. Não é uma ideia minha. Já tem gente que já produziu. Porque essa ideia que você comentou é bacana. Olha, você coloca isso pra vender numa Shopee da vida, cara do céu. Mas olha que legal. Se você pega para um aluno a oportunidade dele imprimir alguma coisa, automatizar aquilo ali e vender. Olha que legal. Então ele aprende como programar, tá certo. No início, atualmente, com os meus alunos, eu trabalho básico, não tem alguma coisa, mas eu dou pra ele a possibilidade, você tem capacidade de conseguir fazer isso. Na hora que os meus alunos, por exemplo, no campeonato de robótica, perceberam que o carrinho fazia as missões que dentro do projeto não estava executando, porque ali é uma coisa, e na hora que eles estavam dedicados, focados, em um dia eles desenvolveram muita coisa, eu falei, vai, faz. E o que acontece é o seguinte, no torneio de robótica, quem é o técnico, você não pode colocar a mão no robô do aluno, você não pode falar código para ele, você não pode dar instrução, porque se o juiz vê, a tua equipe pode ser até desclassificada. Como que é um campeonato de robótica? Vamos lá. Essa é uma dúvida que eu já vi campeonato, tipo assim, de robô jogando, tipo, futebol. Até, não sei se você Existem viu... vários estilos. Isso que eu ia te perguntar. Vários É uma estilos. Olimpíada? Como é que é o negócio? Então, por exemplo, existe o estilo sumô, onde é um robozinho dentro de um ringue, que a gente chama de dojo, onde um tem que empurrar o outro para fora desse ringue. Existe um modelo que ele tem que seguir algumas linhas e fazer alguma missão. Existe uma que é um mapa, e aí você tem diversas missões que o robô tem que estar executando. Tem os robôs, aqueles que a gente vê tipo Blade, né, também, que são aqueles tipo uns carros, umas coisas bem grandes, que o objetivo é só batalhar mesmo, e quem destruir o outro, um taca fogo. Então existem diversas modalidades. Que a gente está participando dentro do projeto é da Lego,
que é a First Legal League, que é uma liga que tem no Brasil e tem no mundo todo aí, onde estudantes, que se eu não me engano vão até 15 ou 17 anos, que essa é a idade limite que eles participam, e aí eles têm diversos estilos e missões, então vai por essa linha aí. Aí cada campeonato decide como que vai ser. Só que a Lego tem uma coisa muito legal, que em alguns campeonatos ela pede para o aluno também usar uma coisa chamada Core Values. O que é isso, né? Que são os valores fundamentais. Então o que você precisa quando você participa de um campeonato? Opa, eu tenho que respeitar o meu adversário, eu tenho que ter empatia, porque às vezes o dele, ele tentou e na hora não executou, deu BO ali, eu não vou ficar zoando. Então, os alunos aprendem a ter alguns valores, como que eu vou respeitar a opinião do meu parceiro ali, que pode ter um conflito na hora. Então, não é só o desafio, vamos dizer assim, a disputa em si. Tem outras coisas que são também avaliadas e que aí isso já ajuda também durante a aula para a gente trabalhar. Então, não é às vezes só montar o robô. Ali de montar o robô, você vai lidar com frustração, você vai lidar com ansiedade, com raiva, porque às vezes um aluno briga com o outro, um tem uma opinião, um quer fazer de um jeito, de outro. Então, tudo isso conta para um torneio também, tem que ter um preparo emocional, e isso eu acho que ajuda muito pro estudante. E uma pergunta que eu queria, eu montei já 2 Legos, um até, inclusive, 2 da Fórmula 1, inclusive um foi a Thalita que deu pra mim da Red Bull. Eu gosto muito de Fórmula 1, e o primeiro Lego que eu ganhei foi aquele de 1.600 peças do meu irmão, da Mercedes, depois a Thalita deu um da Red Bull, de 200 e pouquinhas peças. Foi uma experiência muito legal montar. Obviamente que depois que eu montei o de 1.600 peças, o de 200 ficou mais fácil, porque eu peguei uma experiência bem... Você já começou no hardcore, né? Já foi difícil. E põe a hardcore nisso. A frustração, quando não conseguia montar, era muito grande, mas a satisfação de você terminar de montar aquele Lego foi boa. Até descobri que tem um motor pra você colocar dentro do carrinho pra fazer o carrinho andar. Existe essa possibilidade. Acho que o grandão, ele tem um motor pra você comprar. Eu pendurei ele num quadro, né? Mas assim... A experiência de você montar um Lego, eu falo assim, é surreal. Eu falei pra ela, se tivesse uma profissão de montar Lego, com certeza, provavelmente dentro da fábrica da Lego deve existir alguma coisa assim, mas digo, é muito legal montar. Eu gosto, eu curto, eu vejo as peças assim. Pra ele é uma terapia, gente. E uma coisa que eu descobri, que eu baixei no computador, tem um programa da Lego pra você montar no computador. É legal, e tem uns vídeos aula de montar. Como é que você faz pra montar um carro em Lego pelo computador? E eu quero fazer essa experiência, quero montar no computador, porque o problema do Lego é que ele é um pouquinho... E hoje, sabe o que já tem? Tem até um aplicativo da própria Lego que você tira uma foto, você pega um monte de peça, joga numa mesa. E você tira uma foto. Ela escaneia todos ali, e aí ela vai te dar uma possibilidade com aquelas peças que estão naquela foto. Só de Lego aí, no caso? Só de Lego. Só de Lego. Que você pode construir com aquilo ali. Então ele dá um tutorial também pra pessoa poder fazer isso. É bem legal, bem interessante também. Mas a Lego... E só a história da Lego, né? Se a gente for ver, ela já teve quase uma crise, já foi quase a falência, e se reinventou, usou outras coisas e conseguiu trazer e conseguiu se manter e tá aí até hoje, né? E ela tem licença praticamente de tudo, né? Da Fórmula 1, tem licença de outras categorias da Fórmula E, ela tem de filmes, ela tem de séries, ela tem parceria com várias questões. Agora eu vi lá do Breaking Bad, tem até do Breaking Bad, tem um Lego do que a van do Heisenberg lá, tem a van dele em Lego pra fazer, tipo... Breaking Bad, que é uma série que a gente fala que é mais séria, que não é uma série assim igual Stranger Things, que é uma série toda de ficção e tal. Breaking Bad é uma série mais séria, tem o Lego deles lá. Eu falei, caraca, até o Breaking Bad tem Lego. Mas, bom, eu queria agradecer a tua presença, Tássio. Antes da gente encerrar, você tem uma última pergunta pra fazer, meu amor? Não, tranquilo, foi um papo muito interessante. Saideira. Não, inclusive uma coisa que eu tenho pra comentar é que até Lego do BTS tem. Tem Lego do BTS? Tem Lego do BTS. Caramba, eu também não sabia. Tem Lego de banda, vou ver se tem um Lego do AC/DC também. Tem Lego do BTS, não, tem. Não, dei uma pesquisada aqui, tem sim. Inclusive vai ter show em breve do AC/DC em São Paulo, né? Do BTS também. O seu Ivo vai estar lá, né? Mas assim... Eu vou fazer uma última pergunta, então, pra Saideira, que eu queria saber, assim... Hoje, quero aprender a estudar robótica, a criar robôs e tudo mais. Por onde eu começo?
O que você aconselha a pessoa que quer começar hoje a começar na robótica? Começar por onde? Bom, eu acho que ela tem que parar e pensar o seguinte: qual é a forma que eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender presencialmente com um professor, uma turma. Vou para uma escola, vou para um curso. E aí, por exemplo, vou falar da onde eu trabalho, que é o SESC. O SESC tem curso de robótica. Os professores são muito bons, tá? Eu tô em São José, tô ali, mas os professores das unidades que têm curso de robótica aqui no Paraná são muito treinados. A gente faz treinamento, faz capacitação para poder entregar um trabalho legal. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vim para divulgar o SESC ou para falar, mas estando dentro do sistema ali, você consegue perceber qual que é essa preocupação. Que às vezes na escola não tem tanto, sabe? Na escola pública tem a robótica, mas será que é tão eficaz? Será que está cobrando dos professores e treinando os professores para como trabalhar com as crianças? Isso eu garanto que o SESC faz de uma maneira muito legal aqui no Paraná. Eu sou um pouco autodidata. Eu acho que eu vendo vídeo no YouTube eu consigo aprender. Então, a criança ou o adolescente pode também buscar ser o seu auto-professor. Opa, aquele vídeo daquele cara, daquele canal é bom, eu vou assistir. Eu quero fazer agora tal coisa. E às vezes, baseando em desafios. Então, eu costumo falar para o aluno assim, pense um problema. Encontrou o problema? Agora vamos pensar o que você pode construir com ele. E aí, ele pode buscar uma linguagem de programação, ele pode escolher qual kit de robótica ele pode estar usando. Eu quero usar, dá para fazer robótica com sucata, dá para fazer robótica com muita coisa. O kit da Lego é um kit caro, não é uma coisa barata, então não é toda escola que vai ter, e ainda mais no nosso país, onde não investe tanto em educação, ou não dá uma estrutura boa para as escolas, fica complicado. Mas tem muito professor aí que faz um trabalho legal, e às vezes a pessoa pode até usar uma IA. Quero começar robótica, já sei uma linguagem de programação, não sei nada. A própria IA vai te dar também um direcionamento. Então eu acho que para isso a pessoa vai buscar qual que é a forma que ela gosta de aprender. Então hoje a gente tem que entender qual é a forma. Eu sou mais auditivo, eu sou mais visual, eu gosto de estar com a mão na massa. Não, eu quero descobrir sozinho. E às vezes conhecer outras pessoas. E aí eu vou deixar uma oportunidade aqui, para às vezes vai que dá certo, de você convidar os meus alunos da equipe Pirabots que participaram. Posso falar com o pessoal do projeto, posso falar com os alunos. Claro. Caso eles tenham interesse de participar, eu vou fazer essa mediação. Claro. E tem também o pessoal do SESC, do Colégio São José, que é o SESC entrega ali, tem robótica com os alunos. Sim. E eles participaram no ano passado de um campeonato no Chile. E voltaram com troféus, que é a equipe do Gralha Azul. Então é uma equipe muito forte aqui no Paraná, que também, dependendo, dá para eu falar e você trazer. A galera, eu não me engano, eu não sei se eles já terminaram o ensino médio ou estavam no 3º ano do ensino médio. Então, além de estudar o conteúdo do ensino médio, participavam da robótica e foram para o Chile, representaram Curitiba, Paraná e Brasil, né? Ali pra fora. Foi muito legal, assim. Legal. Eu não pude estar viajando com eles, mas espero um dia poder levar meus alunos também para campeonatos internacionais. Eu acho que isso é muito legal. Acho que isso deve ser um orgulho muito grande e com certeza porque assim, dá pra ver que você tem um carinho muito grande pela robótica, dessa forma de você também trazer a criatividade dos alunos. Tenho dúvida que, com certeza, lá na frente você também vai estar lá disputando no Chile. Sim. E em outros lugares que tem um campeonato mundial de robótica? Esse eu não sei te falar. É um campeonato internacional. Mas era internacional, um torneio da internacional. Lego ali. Legal. Então foi um campeonato. Posso dizer que seria América Latina. Isso é Libertadores da robótica. Pode ser. Às vezes tem outros campeonatos também. Tem bastante coisa no mundo da robótica aí que é legal de acompanhar. Legal. Bom, em nome do podcast de Mito, eu queria agradecer, cara, você ter topado meu convite. Sei que a gente estava algumas semanas aí conversando pra
fazer esse episódio, porque hoje Mito não acaba só quando desliga a câmera, tem toda a parte de logística, eu entro em contato com os convidados. Também quero fazer um convite para vocês ouvirem o próximo episódio, né? A gente vai estar aqui juntamente com o meu amigo Gustavo e com as Gêmeas do Direito para falar sobre o Oscar. Olha só, legal. a gente vai estar aqui falando de alguns filmes, eu e a Thalita estamos assistindo os filmes indicados ao Oscar, né? Brasil também sendo representado. O Agente Secreto, agora... né, do Wagner Moura, também a gente assistiu, também tem as opiniões. A gente quer trazer um pessoal aqui para comentar um pouco sobre os filmes. Tem um meu amigo que ele ama cinema, então vocês vão gostar muito dele. As Gêmeas do Direito, a Luma e a Luíse também vão estar aqui falando um pouco sobre os filmes. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.